Boa noite a todos, boa noite, você de perto, você de longe, você do Iapoque ao Chuí, do interior do Amazonas, do interior de outros estados, do Pará, de Rondônia, de Amapá, de São Paulo, de Minas, aonde quer que você esteja, neste imenso estado do Amazonas, né, nos interior, nas comunidades isoladas, nos sítios, nas fazendas, nas chácaras, você de determinados estados e de determinados países também, amém? A internet ela tem uma abrangência muito grande, né? Então, em todo o planeta. Então eu te cumprimento nesta noite e que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Você que ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus para morar no céu. Essa terra vai acabar. Nós vamos aprender aqui, né, o fim dos tempos. Apocalipse, hoje é Apocalipse 1, capítulo 1, nós vamos ler ele todinho. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, aceite a Jesus e procure ser fiel. Só aceitar Jesus, só porque eu estou falando, não. Tem que procurar ser fiel. Você já pecou tanto. Quantos anos você tem? Pare e pense, tenho tantos anos, irmã, e já passei todos esses anos pecando contra Deus. Então agora é tempo de se arrepender, se converter ao Senhor Jesus de todo o coração, para quando Ele chamar a sua senha, ou então quando Ele arrebatar a igreja, vocês juntos. Porque você não queira saber o que será de uma alma, desse fôlego de vida que fala com você, sem Deus na eternidade. Não queira saber o preço da sua alma, só Jesus pôde comprar, ele pagou com sangue inocente. Agora é você aceitar Jesus, renunciar às coisas, os prazeres do mundo e permanecer firme, adorando o Senhor na beleza da sua santidade, numa igreja de sua preferência. Se você preferir, eu congrego na igreja Deus e Amor, mas não é só crente da Deus e Amor que vai subir, não. Tem muito crente da Deus e Amor que não for fiel, vai ficar. Jesus, a igreja de Cristo são salvos, escolhidos de todas as igrejas, amém? Que creem em Jesus, porque tem igreja que são o oposto de Jesus, né? Então, são contra ao Senhor Jesus, então não vai subir, se não se arrepender até lá. Se arrepender, tem lugar para todos. Ele disse que ele ia preparar os lugares, e quando o lugar estivesse pronto, ele voltava para nos buscar. Então, vamos nos preparar, amém? Estamos nos preparando, porque se eu estivesse preparada, as pessoas que se confundem. Tem até pregador que diz assim, quem já está preparado? Se nós estivéssemos preparados, nós íamos estar aqui fazendo o quê? Quando eu vou viajar, eu me preparo, eu compro a passagem, eu preparo tudo para esperar o dia, né? Tô pronta, já comprei passagem, tudinho, chegou o dia, tchau. Tchau e bênção, como o povo fala, né? Assim é o céu. Nós temos que estar nos preparando todos os dias. Se eu ainda não fui, é porque ainda tem almas para ajudar a chegar a Cristo. Ainda tem uma missão a fazer, porque quando eu estiver preparada, Ele me leva. Você também. Agora, quando Ele chamar a senha, ou que você esteja preparado para ir para a eternidade, com Ele ou sem Ele, você vai. Se inscreva no canal, compartilhe. Eu sou grata aos meus irmãos e às minhas irmãs que têm se inscrevido. Ontem a irmã Flávia se inscreveu. Flávia Frade, eu acho, alguma coisa assim. Mas só ela que eu fui notificada, porque mais uma pessoa se inscreveu, eu não fui notificada. Hoje uma pessoa se inscreveu, mas eu não sei quem foi, ainda não fui notificada. Mas o YouTube é top, ele vai notificar sim. Vamos ler a palavra do Senhor, é o capítulo todo, não vai dar tempo de explanar muito, mas vamos ler 22 dias lendo o Apocalipse. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus
Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tinha visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os trapassaram, aqueles que mataram ele, que os traspassaram, o verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todos os das tribos da terra lamentarão sobre ele assim. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência, no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Desertaram ele para ele morrer lá, mas não, pensava, porque era para ele ver o princípio do fim. Então fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí os seus pés como morto, e ele pôs-me sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, e fui morto, e o que vive.
e fui morto, mas eis aqui estou, vivo para todo sempre. Amém? E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais de ouro que viste são as 7 igrejas. Amém? Oh, meus irmãos, o Senhor arrebatou João, louvado seja Deus, em espírito, quando ele estava desertado, né? Vou expressar assim, quando ele tinha sido levado à ilha de Pátmos pelos inimigos do povo de Deus. Botaram João na ilha para matar, né? Para João morrer sozinho, deserto, sem alimento, sem nada, assim, tipo, vai para lá, dá teu jeito, fica lá até morrer, amém? Mas o Senhor, que tudo pode, que nunca deixa seus servos desamparados, né? Fez toda esse planejamento para desertar João à ilha de Pátmos, para mostrar a visão do que seria de todos nós no tempo do fim, do que seria, né, da humanidade no tempo do fim, louvado seja Deus, amém? Ele já tinha mostrado para Daniel, né? Daniel é o primeiro Apocalipse, eu costumo dizer. Eu que falo, viu, meus irmãos e ouvintes internautas? É eu que comparo, louvado seja Deus. Daniel tem muitas coisas do que está escrito aqui, né? Está escrito no livro de Daniel. Amém? Então, meus irmãos, João teve o prazer, a glória de ver o Filho de Deus glorificado, amém? Que nenhum outro teve esse privilégio, esta glória, né? De ver, louvado seja Deus, o Filho de Deus glorificado, de conversar com o Filho de Deus, amém? Mas para que João tivesse esse privilégio, essa honra, ele precisou passar por muito sofrimento e ser jogado naquela ilha deserta. Como eu sempre digo, meus irmãos, o deserto ele nos traz aprendizado. Eu não sei qual deserto que você está passando, mas se você está no deserto, abre teus olhos espirituais que o Senhor quer te mostrar alguma coisa. O Senhor quer te mostrar algo, louvado seja Deus, amém? Então, quando o Senhor falava com ele, louvado seja Deus, né? Quando o Senhor falava com ele, ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Que maravilha! O princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que sempre será e que há de vir o Todo-Poderoso. Amém? Meus irmãos, é muito glorioso essa mensagem, louvado seja Deus. A palavra de Deus diz, louvado seja Deus, que João foi levado ali para contemplar os acontecimentos dos últimos tempos e para escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia, amém? Para cada uma o Senhor enviou uma mensagem por meio de João. Amém? Para cada uma o Senhor enviou uma mensagem despertando para o tempo do fim, louvado seja Deus, né? O qual testificou da palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado, a palavra de Deus diz no capítulo 1 e no versículo 3, bem-aventurado aquele que ouve e guarda a profecia dessas coisas, louvado seja Deus. As palavras que ouve, que lê, que guarda,
Guardar é obedecer, meus irmãos. A partir de hoje, se você não conhecia essa escritura, passe a obedecer ela, amém? Nós vamos passar 22 dias meditando no livro de Apocalipse. Todo dia nós vamos ler um versículo. Você medita, remedita, aquilo que você não entendeu, leia novamente, louvado seja.